Irmãos, nós estamos felizes, né, na presença do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor. Nós estamos, a igreja está fazendo estudo, né, sobre o tema uns aos outros durante o ano. E nós, esse mês, estamos falando sobre o tema animar. E nesta noite nós temos uma proposta, né? Deus tem um recado para nós nessa noite. Nós queremos estar falando sobre a vida de um missionário. Os irmãos sabem que dia que é hoje? Para os batistas, hoje é um dia de missões, né? Um dia que é também lembrado sobre os missionários brasileiros, batistas brasileiros e batistas mundiais, né? Batista de uma forma geral. Então, nós fomos alcançados pelo trabalho missionário dos nossos irmãos americanos e hoje nós temos esse dia também como batistas, aqueles que dá sequência, né, dá continuidade à missão de Jesus aqui na Terra. E nós fomos um dia alcançados por irmãos que vieram da outra América, né, para cá trazer a palavra de Deus para nós. Hoje nós temos aí muitas igrejas no nosso campo missionário e tudo trabalho desenvolvido pelos batistas, né? Então eu vou convidar os irmãos para, nesse momento, fazer uma oração pelos missionários brasileiros, né? Eu e você, nós fazemos parte dessa missão, fazemos parte do Ministério de Missões e como nós vamos estar falando nessa noite sobre um homem que deu a sua vida por missões e coincidiu que o dia de hoje fosse, o tema de hoje fosse falar sobre esse personagem que nós vamos estar falando nessa noite. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia, Deus, o Senhor, nós cremos que missões nasceu no coração do Senhor e o Senhor um dia mandou Jesus como missionário para este mundo e ele viveu a sua vida de exemplo. Ele cumpriu a missão que o Senhor deu a ele. E nós também, Senhor Deus, como filhos do Senhor, como servos, pessoas que já, ó Deus, entendeu a nossa vocação diante do Senhor, nós também nos encontramos e nos colocamos como pessoas que estão dispostas, ó Deus, a dar as nossas vidas em missão aqui neste mundo, Senhor, por amor a Ti, assim como o Senhor foi o exemplo de amor e de entrega, nós também, Senhor, temos que ser essas pessoas que se entregam a Deus pela causa do Evangelho. Diferente de algumas pessoas que dizem por aí, Senhor, que o Evangelho é uma pessoa, nós cremos que Jesus é o caminho. E nós somos do caminho, Senhor. Como esta canção que cantamos agora, fazemos parte deste caminho, caminho de restauração, levar a salvação às almas perdidas. Por isso, ó Deus, nesta hora nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe todos os missionários, Deus, não só os batistas, Pai, mas todo aquele que tem que se levantado para cumprir o ídolo do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite por estes homens e mulheres que têm colocado suas vidas à tua disposição para servir ao reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. É a proposta para hoje. E o tema de hoje é animem uns aos outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 23 e 24.
Nós vamos falar de um personagem missionário que compreendeu a missão neste mundo, né? Ele foi discípulo ali na igreja primitiva, né? Um dos primeiros da igreja primeira, né? A gente chama de primitiva porque foi a primeira igreja dos cristãos, e lá eles eram chamados de os que seguiam o caminho. Talvez porque Jesus falou, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes dos nossos irmãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados, né, de aqueles que eram do caminho. Que caminho era esse? O caminho que servia e dava continuidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre um personagem chamado Barnabé, e ele era conhecido como filho da consolação, sempre disposto a encorajar uns aos outros. Nós também nessa noite vamos falar sobre essa palavra, sobre essa questão de sermos aqueles que encorajam uns aos outros. Você tem sido esta pessoa neste mundo? Você tem tido essa disposição como cristão de querer ajudar aqueles que estão precisando de alguma palavra, um incentivo, uma palavra de encorajamento? Nós vamos estar acompanhando a história desse homem e vamos ler o texto sagrado, né, para a gente ir. Atos 11, 23, 24. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito no coração. Então nós devemos ser como esse personagem, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o texto que nós vamos ter como base para a nossa reflexão nesta noite. E como um bom batista, eu gostaria de falar de 3 características desse personagem. Eu vou usar os 3 pontinhos, pastor, na pregação. E nós vamos falar de 3 características. Vamos falar de 3 lições que podemos aprender. E também de 3 inspiração que esse homem ele transferiu, demonstrou para mim e para você. A primeira característica de Barnabé é que ele é a bondade, né? O texto aí fala que ele era um homem bom. Então, a característica do cristão, representada aqui nesse personagem, é descrito como um homem bom, demonstrando a sua compaixão e cuidado para com os outros. Depois nós vamos ver o que aconteceu para que ele tivesse as pessoas olhando para ele, os estudiosos, nós, e eu como estava preparando essa mensagem, o Senhor falando comigo, por que que ele tem essa característica de bondade. Nós vamos estar observando por que isso aconteceu. A outra característica é que ele era cheio do Espírito Santo. E isso lhe permitia agir com a sabedoria e o discernimento. Nós, como cristãos, precisamos ter essa característica, como esse servo do Senhor, que era uma pessoa que tinha o discernimento espiritual para poder ali estar encorajando e fazendo com que os irmãos permanecessem firmes no caminho. A outra característica era que ele era um homem também cheio de fé. Ele é descrito como alguém cheio de fé, demonstrando a sua confiança em Deus e na sua obra. Então, as primeiras características do Barnabé. Mas quem foi Barnabé? Os irmãos já ouviram falar tanto, né, a respeito desse personagem. Mas quem foi Barnabé na Bíblia? Por que as pessoas chegaram a esse ponto de
de falar por que o Atos dos Apóstolos, né, a história fala que ele era essa pessoa. Então, muitos cristãos, eles ficam curiosos, não sei se os irmãos têm essa curiosidade, já tiveram, né, de saber quem foi Barnabé, por conta da parceria que ele teve com o apóstolo Paulo, descrita aqui no livro de Atos. Nós vamos compreender o porquê que chega-se a essa conclusão. Quem foi Barnabé? Ele foi um membro da igreja primitiva, como nós já falamos. A igreja primitiva, a primeira igreja lá em Jerusalém. Ele era descendente da tribo de Levi. São informações sobre o personagem, sobre a pessoa. Ele era originário de uma família de sacerdotes judaicos, cipriota, da cidade de Cipre, né? De Cipre. E esse relato nós vamos, se os irmãos tiverem curiosidade de acompanhar, é Atos 4:36, vai falar a respeito dessa informação. Somos informados também que Barnabé ele vendeu uma propriedade, ele era alguém de família de posse, né? Então ele era uma pessoa que tinha condições, e a informação é que ele vendeu uma grande propriedade que ele tinha e trouxe o dinheiro da venda deste imóvel aos apóstolos para que as necessidades dos membros ali da igreja primitiva, da igreja que estava se iniciando, fosse suprida. Então, um homem que tinha condições, que tinha posse, mas que não reteu para ele. Então, essa é a informação que nós temos de Barnabé. Quem é Barnabé? É essa pessoa que era um homem desprendido dos bens materiais. Diferente daquela história do jovem que se encontrou com Jesus, que era rico, e Jesus pediu para que ele vendesse tudo que tinha e desse para os pobres. A diferença, né? Aqui nós não vemos ninguém falando para Barnabé fazer tal coisa, mas ele, para se encontrar aquela característica de alguém bom, pessoa bondosa, desprendida dos bens, ele talvez tivesse visto, porque os historiadores dizem que Barnabé, ele ouviu a história de Jesus. Ele viveu o tempo em que Jesus esteve ali na Judéia. Então, talvez Barnabé pudesse até ter presenciado aquele acontecimento do jovem rico, né? Que não está afirmando, mas talvez ele pudesse ter ouvido alguém falar, ó, aconteceu uma história assim. A gente não vai entrar no mérito, né, irmãos? Mas o que fala é que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, ele era bondoso, e aqui ele demonstra a sua bondade, a sua generosidade. Então ele vendeu o que ele tinha. Quando ele viu a história da igreja que estava crescendo, e quando a igreja cresce também os problemas, né, pastor? Cresce os problemas, as demandas. Daqui a pouco nós vamos ter que trocar essas cadeiras. Amém? Está preparando aí a sua oferta, né? Para que nós troquemos as cadeiras, porque vai vir muita gente. Nós estamos pensando aí em ampliar o tempo. Então, vamos pensar. E é isso que Deus quer, irmão, que nós nos coloquemos nessa condição de ter um coração generoso. Então, esse homem, ele representa essa pessoa, esse tipo de cristão, que lá na igreja primitiva não mediu esforços para ajudar a igreja que estava começando. Mas não foi só isso, né, que Barnabé fez, né? Ele é lembrado não só por isso. Atos 11, 23 e 24, fala que este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, pela atitude de um cristão verdadeiro, genuíno, as pessoas observando aquilo viram em Barnabé
alguém que era cheio do poder de Deus, da graça de Deus, e o Senhor acrescentou muitas vidas à igreja. Aqui não fica para nós aquela ideia de que nós não devemos fazer evangelismo, tá, irmãos? Nós precisamos sair e convidar as pessoas para vir ouvir a palavra do Senhor, para vir orar conosco, para vir ter comunhão conosco. Porque algumas pessoas vê esse texto, vê essa palavra e diz assim, é Deus quem acrescenta, nós não precisamos fazer nada, né, pastor? E aí a gente fica com os braços cruzados esperando que Deus envie pessoas. Mas isso não é verdade, viu, irmãos? Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então esse homem testemunhou com sua vida, e quando ele fez isso, as pessoas, o Senhor acrescentava. Não foi só ele, teve outros irmãos que fizeram. A Bíblia, a palavra diz, o Atos dos Apóstolos diz que não foi só Barnabé que trouxe aos pés dos apóstolos as suas posses. As pessoas vendiam e traziam as suas posses para que o povo não sofresse, não tivesse passando necessidade. Que a igreja cresceu de uma forma sobrenatural nos primeiros dias. Então aqui está o exemplo. Diferentemente de Ananias e Safira, né? Que reteram para ele uma parte. Esse homem aqui já demonstra que não tinha não queria nada para ele. Ele vendeu e depositou. Nós não podemos guardar, viu, irmão? Se o Senhor mandou tu dar uma oferta, vai lá e dá uma oferta. Então, Barnabé é lembrado dessa forma. O ministério de Barnabé também ficou mais notório quando chegou a Jerusalém a informação de que noutra cidade, Antioquia, da Síria, os cristãos helenistas, né, que haviam se refugiado ali por causa da perseguição que teve, alguns irmãos se refugiaram ali na região de Antioquia, que aquela perseguição que começou na Judéia, né, após a morte de Estevão, quando mataram o apóstolo Estevão, muitos fugiram e chegaram até Antioquia. E estava promovendo uma grande evangelização. Os irmãos foram para Antioquia e ali fizeram evangelismo, e a igreja começou a tomar também uma forma desproporcional de crescimento. Barnabé, então, foi enviado para lá. Era uma pessoa que amava o evangelho, amava a missão. Então ele foi enviado para lá com o intuito de verificar a situação. Ele foi lá saber, trazer informação sobre o que estava acontecendo naquela região. E quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado por ver muitos gentios, pessoas que não eram consideradas do povo de Deus, né, do povo judeu. Haviam gentios pagãos se convertendo ao evangelho, pela graça de Deus. Então, logo ele chegou lá, ele foi de grande valia para que aquela evangelização ganhasse mais ainda força. Ele foi reforçar a evangelização lá. Barnabé chegou lá e foi como alguém voluntário a trabalhar. Nós temos sido esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, que quando vê o evangelho crescendo, tem uns irmãos ali fazendo evangelismo, vamos lá, dar uma força, né? Eu fiquei triste porque não pude ajudar o irmão Marcelo numa missão que ele estava ali com os jovens, evangelizando num torneio, né, irmão? Convidou, e por causa do trabalho eu não pude ir, mas eu gosto disso, de sair, não só entregar o folheto, mas falar com as pessoas, saber a necessidade. Irmã Maria, a gente gosta de fazer isso, né? A gente sair. Cadê a sopa? Nós temos um dia de sopa aí que vamos fazer, né, irmã? Os irmãos vão se preparando aí para a gente sair, evangelizar. Você vai preparando aí um casaco que ainda está em bom uso para fazer doação. E vamos fazer, irmãos, a missão. Vamos cumprir a missão que Jesus nos deixou. É muito bom quando nós estamos reunidos como família, como povo de Deus, mas Jesus está esperando que nós saia também daqui para evangelizar, para fazer a obra de evangelista, fazer a obra de missões. Então, esse homem, Barnabé, é lembrado dessa forma, alguém que quando soube da notícia que estava crescendo, né, a evangelização, ele
se prontificou e foi ajudar os irmãos a fazerem missão. Essa é as informações assim que nós pesquisamos, né? Deus tem nos orientado a falar. Mas o que significa de fato Barnabé? Que o nome dele não era Barnabé. Né? Ele nasceu com outro nome. O nome dele era José. Né? Mas os apóstolos e os irmãos lá da igreja primitiva colocaram nele este nome de Barnabé, porque Barnabé significa filho da consolação, aquele que consola. E a proposta para essa noite é que nós devemos ser aquele que anima um ao outro. Nós fomos chamados para ser Barnabé. Bem? Aquele que conforta, que consola, aquele que faz também, leva o ânimo para seu irmão, leva o ânimo para o seu próximo. O nome verdadeiro dele está a gente pode ver essa informação em Atos capítulo 4, 36. E Lucas interpreta o nome Barnabé como filho da consolação, ou filho da exortação. Na verdade, a etimologia desse nome não é tão fácil, não? E envolve alguma dificuldade com a descrição grega que ali era imposta. O importante é que Lucas, quando ele narra esse fato, ele não se concentrou nessa questão sobre a etimologia. Nem mesmo ele se propôs a apresentar uma explicação detalhada dos assuntos. Mas o objetivo de Lucas era indicar o caráter desses personagens. E nós queremos também fazer isso. Era apenas indicar o caráter do personagem, e isso é suficiente para nós entendermos que o nome Barnabé tem esse sentido. Os nomes na Bíblia, irmãos, eles têm, não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas eles têm sentido. Quando uma pessoa nasce, o pai, a mãe ou as pessoas que estão envolvidas ali, né, no nascimento daquela criança, eles ou põem um nome forte, né, assim, quando a criança nasce, ó, você vai ser, parece com algum tipo, inclusive até de animais, né, forte, pessoas que sejam valentes, guerreiras, né. Aí aqui a gente é diferente, né, no mundo ocidental, a gente tem o costume de colocar nomes de pessoas famosas, pessoas que tenham tido uma história de relevância, né? De algum significado. Mas para o povo semita, o judeu, o nome tem que ter assim a ver com a pessoa. O meu nome, por exemplo, Enoque, tem um significado, né? Lá nas escrituras, não é só Enoque e acabou, né? Aqui, como as pessoas chamam nhoque, Pinóquio, já me chamam de Pinóquio, e outros nomes mais, né? Mas o nome Enoque tem um sentido, né? Tem um significado. E aí a pessoa tem que, quando ela vai crescendo, ela vai tomando fome e vai procurando saber o que é que significa. Eu vim tomar esse conhecimento e essa curiosidade depois que eu me converti, né? Aí eu quis saber de verdade como é que tinha a ver meu nome, o significado. Mas é assim, não é somente para ter um nome bonito, um nome que tenha aparência, né? Fugindo dos nomes aqui, já passamos nessa parte. O Barnabé, ele, na sua missão, encontrou pessoas que precisavam desse encorajamento. Barnabé, ele teve uma contribuição bem significativa na história do apóstolo Paulo. Os irmãos lembram que Paulo, por um bom tempo, foi parceiro de evangelização na vida de Barnabé. Na vida de Paulo. Paulo e Barnabé, os dois tiveram assim um momento bem especial, né? Atos capítulo 9, 27. Barnabé, ele se apresenta e recomenda Paulo, Saulo de Tarso aos apóstolos.
E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém e, guiando-os pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: o Senhor, em visões, o Senhor falou a Ananias, e ele respondeu: eis aqui, Senhor. E ele disse, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrando um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Até aqui tá bom. Aqui é a história de como Paulo surge na vida do cenário bíblico. E Barnabé, ele estava presente nesse episódio, ele viu esse acontecimento. Então, quando a igreja primitiva estava passando por dificuldades, precisando de apoio, Barnabé falou de um homem que ele tinha tido um contato com Jesus depois de ressuscitado, que foi esse acontecimento. Então, Barnabé, ele, na vida de Paulo, ele foi de grande importância, porque quando Paulo precisou de ajuda, primeiro, ele fortaleceu Paulo, ele animou Paulo, ele levou Paulo até Jerusalém, e como a igreja precisava de pessoas para ajudar, Barnabé levou Paulo e apresentou aos apóstolos. E havia uma queixa contra o apóstolo Paulo, porque quem era ele? Paulo era aquele que antes tinha perseguido o povo de Deus, tinha matado muitos cristãos, né? Tinha saído com ordem para matar. E então havia um receio dos judeus convertidos, dos crentes, daqueles que estavam no caminho, de aceitar Paulo. Mas Barnabé, irmão, foi de grande importância. Ele apresentou Paulo ali para os apóstolos e falou: esse homem tem testemunho. Não é isso, pastor Divaldo? Às vezes nós cristãos temos que ter testemunho, né, irmão Raimundo? Aquele lá é um homem de Deus, cara. Aquele lá é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então nós precisamos desses amigos muitas das vezes. Eu e você. E se você conhece algum irmão que está desanimado, desmotivado de querer continuar a carreira cristã, eu creio que Paulo estava meio que desanimado, porque era muita perseguição. Mesmo depois que ele se converteu, ele não tinha esse apoio, né? E Barnabé foi importante na vida dele. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos. E daí aconteceu aquilo que nós conhecemos. Paulo foi aceito, né? Com cuidado, devemos ter, cautela. E por causa do testemunho que o Barnabé falou, os apóstolos entenderam que Paulo podia ser de grande importância para o reino de Deus. E Paulo foi, irmãos. E fizeram parceria de parceria missionária, os dois. E eles foram trabalhar junto. Então, Barnabé teve uma grande contribuição na vida do ministério do apóstolo Paulo. Os cristãos de Jerusalém estavam desconfiados sobre Saulo. Muitos achavam que ele era um espião. Então, Barnabé convenceu os que Saulo era um cristão verdadeiro. E aí ele deu testemunho do apóstolo, né? Então, Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho de Damasco, esse texto nós lemos aí, Saulo vira o Senhor e que ele falava, como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé deu um testemunho de Paulo, Atos capítulo 9, verso 27. Ele falou, esse aí é um homem de Deus. Ele fez
Eu vi ele pregando, eu vi as pessoas sendo alcançadas pelo poder do evangelho na vida desse homem. Então, a importância aí de alguém falar bem do outro, né? Hoje em dia a gente vê muitos cristãos falando mal um do outro, em vez de ser essa pessoa que anima, que levanta, né, a estima do irmão, ser um braço forte para encorajar. Às vezes você vai ver cristãos, né, crentes, mesmo, aquele irmão lá, ele é assim, assim, assado, né? Você vai... Isso é verdade ou eu estou inventando? Às vezes existe pessoas que, em vez de animar, de fazer uma diferença, ela faz pôr o outro para baixo. Ah, pastor Divaldo, não aceita aquele irmão não, que ele vem de outra igreja. Tá um problema terrível lá, rapaz. Né? Aí chega um outro e fala, não, pastor Divaldo, eu vi esse homem lá fazendo a obra de Deus, dando testemunho verdadeiramente, eu vi esse homem fazendo. E aí, às vezes a gente precisa dessas pessoas que são aqueles que animam, que encorajam, que ajudam. Os irmãos estão compreendendo onde eu estou querendo chegar? Barnabé, irmão, era um homem que animava os outros. E nós precisamos ser esse tipo de cristão. Sermos diferentes do que muitos têm sido por aí. Somos uma igreja acolhedora? Sim. Precisamos amar, demonstrar esse amor e viver essa fé que o irmão Barnabé mostrou ter, e nós também temos que ter essa fé. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Precisamos estar aqui vivendo essa vida que Deus propôs para nós, na oração, na comunhão, no partir do pão. Sei que muitos têm suas limitações, assim como eu, de querer estar todas as atividades, né, na igreja e não pode, mas Deus está preparando, Deus está chegando, e nós vamos ter mais tempo, pastor, para estar juntos, orando, buscando a Deus, visitando pessoas, fazendo a obra de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro cristão, sendo esses que animam uns aos outros. Então, essa é a proposta de Deus para nós nessa noite, de sermos pessoas que animam uns aos outros. Na ocasião do acontecimento ali, quando Barnabé apresenta Paulo aos apóstolos, ele percebeu ser uma oportunidade propícia para Paulo, né? Apresentou. E logo que isso aconteceu, mandou trazer Paulo. E ali foi o início de uma grande obra missionária. Paulo, Barnabé, reuniram ali com os apóstolos e houve um acordo, né, para que a obra missionária desse sequência. Houve uma época, irmão, de grande fome e escassez naquela região. E Paulo e Barnabé visitaram Jerusalém para levar uma oferta de auxílio contra a fome e a assolação naquela região. Atos 11, o verso 30. Na ocasião foi reconhecido o chamado de ambos para trabalhar entre os gentios. Tem uma outra passagem que dá força a isso, é Gálatas 2, verso 9, falam da obra missionária que Paulo e Barnabé foram designados para levar o evangelho aos gentios. Um fato interessante é que mesmo Barnabé, acostumado a trabalhar com os gentios, ele não se impôs na presença dos apóstolos. E houve aquele episódio onde até Barnabé foi influenciado, aquele que influenciou, agora foi influenciado por a ideia dos judeus. Que influência foi essa? Foi um ponto negativo na história do Barnabé. Ninguém é perfeito, né? Mas Barnabé, ele, nessa hora, ele quase que se deixou ser convencido pelos irmãos que estavam defendendo a ideia dos judeus de que os gentios não mereciam fazer parte da aliança. Os irmãos sabem que os judeus tinham uma dificuldade de aceitar os gentios, que eles entrassem no ministério da graça, né? E por algum momento Barnabé deixou-se influenciar. Porque, irmãos,
as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes eu e você, nós estamos firmes no propósito, mas chega alguém com uma ideia diferente, uma proposta diferente, e às vezes quer levar a gente para o outro lado. Então até Barnabé, nesse fato, ele foi, quase que ele foi influenciado. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo está no comando da história, Deus está no comando da história, e não houve tanta dificuldade para eles continuarem a obra missionária. E por isso aí, e domingo passado o pastor falou sobre o João Marcos, né? Alguém que também foi muito importante na vida, no ministério deles aqui. E Paulo rejeitou até a ideia de João Marcos fazer parte dessas viagens missionárias. Foi onde eles romperam ali uma parceria. Mas o que importa, irmãos, é que esse homem, a proposta dessa noite é mostrar que esse homem, mesmo com suas dificuldades, seus problemas, ele não se desviou da missão. Que missão que era? Era fazer a evangelização. Então a gente pode parar por aqui e já pode ficar com aquelas informações que as Escrituras nos dão. O livro de Atos do Apóstolo fala sobre Barnabé. Nós falamos um pouquinho sobre quem ele é, sobre a sua missão, e o que importa para nós é observar o exemplo de homem que ele foi, um homem cheio de fervor e fé, né? Como diz o corinho. Era um homem cheio de fervor e fé, alguém que animava. Então falamos aqui das 3 características do Barnabé. Nós estamos indo para o final. O que nós podemos tirar de lições para a nossa vida? Então eu reservei aqui três pontos importantes, né, sobre nós devemos tirar como lição para a nossa vida. Viver uma vida piedosa. Nós precisamos viver uma vida piedosa como este homem viveu. Barnabé era um exemplo de alguém que viveu essa vida piedosa, cheio do Espírito Santo e de fé. Hoje em dia, até no meio cristão, é difícil encontrar pessoas piedosas. Às vezes você vai encontrar, você vai ouvir, você não vai querer ouvir, mas você vai ouvir da boca de cristão dizer: ele fez, ele merece, está passando pelo que, né? Os irmãos já viram isso? Falta piedade, meus irmãos, falta misericórdia. Deixa que Deus cuide, Deus trate da vida daquela pessoa. Ela fez, a gente sabe que nós temos conhecimento da lei da semeadura, né? Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Mas Deus não nos colocou nesse mundo para ser juiz, julgar a vida ou a atitude de alguém que está em desacordo. Nós temos que ser aqueles que animam, amém? Temos aqueles que ser aqueles que levam uma palavra de conforto. O irmão está fraco? Meu irmão, vem cá, vamos orar, vamos sentar. O que aconteceu? Perdão às irmãs do grupo de oração. Vou pedir perdão antes de eu falar. Mas um dia eu participei de um grupo de oração, onde as irmãs iam lá para conversar, trocar conversa. Viu, pastor? Tinha as que oravam, mas tinha as que iam lá para... Pastor, eu queria pedir oração pela vida da irmã fulano, porque eu acho que ela está assim, assim. Aí o Espírito Santo me despertou para isso. Aí eu falei: irmão, nós viemos aqui para orar ou para fofocar? Porque pode acontecer, viu, irmãos? A pessoa usar pretexto para fofocar. Rolandinho, eu queria te contar uma história. Você sabe o irmão, esse mesmo, né? E aí a gente começa a conversar e eu vou, em vez de eu querer ajudar, ser aquele que anima, não, eu vou querer compartilhar uma coisa que não tem nada a ver. Então, vamos fugir desse tipo de comentário, amém? Precisamos ser os que animam, aqueles que estão dispostos a ajudar e não causar mais problema ou discórdia no meio do povo de Deus. Então, viver uma vida piedosa, ter essa preocupação de fazer com que a obra de Deus cresça e multiplique.
A outra lição que nós podemos tirar é ser um líder eficaz. Barnabé é descrito também aqui como alguém capaz de encorajar e liderar os discípulos em Antioquia, demonstrando a habilidade como líderes. Às vezes nós queremos ser líderes, mas nós não aprendemos a ser servos. Nós não aprendemos a ser servos, a servir. Você vai ver pessoas tendo dificuldade na vida, quando não entende que antes de liderar tem que servir, né? Tem pessoas que nunca serviu na vida e quer ser líder, vai ter problema. E a igreja de Jesus tem sofrido, porque tem muita gente liderando sem ter essa característica, esse perfil de servo. Eu tenho um amigo pastor que ele brincava muito comigo, né? Ele falava: "E aí, Noco, tu já é servo?" Porque eu era muito brigão nas reuniões da igreja. Aí ele falava: "Tu já é servo, irmão?" Mas ele não falava por quê, e eu ficava comigo pensando: o que esse pastor está querendo falar? Depois, irmão, quando eu fui liderar, eu fui aprendi. Eu entendi o que ele queria dizer. Se eu já era servo. Isso é importante a gente aprender. Amém? Uma lição que nós devemos aprender também. A outra lição é ter fé e confiança em Deus. A fé e a confiança de Barnabé em Deus são exemplos e nos inspiram a confiar em Deus e não nas nossas próprias vidas. Barnabé, ele não pensou: e agora? Eu vou vender o que eu tenho? Vou ficar sem nada? O que será de mim? Aqui tem um exemplo de fé, irmãos. Quando ele faz isso, ele demonstra para nós que ele não estava preocupado com o que ia acontecer. Eu não estou falando aqui para os irmãos terminar o culto aqui, procurar o pastor, o tesoureiro está aí, né? Eu vou doar meu carro para a obra missionária. Não é isso não, viu, irmão? Mas se os irmãos tiver 2 ou 3, seja bem-vindo. Mas não é essa a proposta. A proposta é que nós temos que fazer as coisas para o reino, confiando que Deus é capaz de suprir a nossa necessidade. Amém? Essa é a última característica assim, de lição que nós temos que aprender. Agora vamos partir para a nossa parte final. Como que esse homem pode nos inspirar? A mim e a você. Ele nos inspira, irmãos, a viver uma vida de piedade, buscar uma vida mais profunda com Deus. Muita gente quer ser cheia do Espírito Santo, mas às vezes esquece, de orar, de buscar, de ler a palavra. Nós somos inspirados, somos chamados nessa noite para ter esse momento também de reflexão na nossa vida. Nós precisamos ser essas pessoas. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Então vamos orar mais. A gente tinha um lema na nossa igreja lá que é que quanto mais a gente ora, mais poder a gente tem. Isso é verdade, viu? A gente vê os exemplos na Bíblia que os homens de Deus, aquele exemplo lá de Paulo, dos apóstolos que estavam lá presos no cárcere, né? Eles estavam orando. E o poder de Deus foi manifestado ali. Às vezes algumas pessoas têm a ideia de que o Espírito Santo se manifesta de uma forma, de outra. Mas nós somos sempre chamados para sermos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele que promove o crescimento da igreja. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. A outra questão é que ser um líder eficaz, desenvolver habilidade de liderança e encorajar os outros, esse também é o exemplo de fé que o Barnabé mostrou para nós. E ter fé é confiar em Deus e em sua obra, mesmo nos momentos de incerteza. Porque o que é contrário à fé é a incerteza, né? A dúvida. Muitas das vezes a gente tem dúvida de fazer as coisas, tem medo de fazer as coisas. Isso é falta de fé. Então nós precisamos ser homens e mulheres que inspiram outras pessoas, outros homens e outras mulheres,
a terem fé. Amém, irmãos? Foi o que Deus colocou no meu coração para nós estar nessa noite, né? Refletindo e pensando naquilo que o Senhor Deus quer para nós. Animem-se uns aos outros. Precisamos ser essas pessoas. Vamos orar? Ficar de pé, irmãos, em oração ao Senhor, entregando a Deus a nossa semana, a nossa vida e desejando, Senhor, eu quero ser como esse homem que viveu um exemplo de vida, né? De renúncia pela obra do Evangelho. Que sejamos missionários do Senhor. Que sejamos pessoas dispostas a largar tudo por amor do Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela presença, Deus, das pessoas que nos visitaram nesta noite, Senhor. Que o Senhor vá de encontro a elas, Deus. Tu sabe a necessidade de cada uma delas. Que o Senhor esteja suprindo a sua necessidade. Pai, quero te pedir pela vida deste jovem que esteve conosco nessa noite pela primeira vez. Que ele possa, Deus, sentir encorajado, ó Deus, a trilhar o caminho, Senhor. Fazer a Tua vontade, buscar a Tua presença. E que nós, como igreja, sejamos aqueles, Pai, que anima, que encoraja, aquele que dá apoio, Senhor. Aquele que se preocupa de fato, Senhor. Deus, eu quero te pedir pela vida dos nossos pastores, pela liderança da nossa igreja. Abençoa-nos, Pai. Nos guarda. Nos dá uma semana, Senhor Deus, de vitória na Tua presença. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Antes que venha a palavra à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós pensamos. Ó Deus, nos inspira a ser homens e mulheres cheios de fé, cheios do Teu poder, cheios da Tua graça, Senhor, para levar o Teu Evangelho a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.